Boa noite, amados irmãos. Vamos louvar o Senhor juntamente com a nossa família. Vamos mais uma vez nos reunirmos para bendizermos a Deus, para agradecermos, para louvarmos, para honrarmos ao Senhor, para prestarmos o nosso culto ao nosso Deus neste domingo. E inicialmente vamos fazer a leitura do Salmo 133. Convido você a abrir aí a sua Bíblia no Salmo de número 133, para juntos lermos a palavra do Senhor. Diz assim o texto da palavra de Deus: Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Amém. Vamos orar. Senhor, Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos. Em meio a esta situação, Senhor, nós aqui estamos para adorar ao Senhor, para louvarmos o Teu nome com as nossas canções. Ó Deus, para ouvirmos a Tua palavra, compartilharmos mais uma vez neste dia, Senhor, a Tua palavra, sermos fortalecidos e alimentados, Senhor, pelo Evangelho, pela verdade. Ó Deus, nós Te bendizemos nesta hora. Agradecemos ao Senhor por mais uma vez estarmos aqui, podendo, Senhor, cultuá-lo, podendo, ó Deus, adorá-lo, Senhor. Obrigado, Senhor, por esta noite. Nós agradecemos e louvamos ao Senhor. Tu és, Senhor, o nosso refúgio. Tu és, Senhor, a nossa fortaleza. Tu és o socorro, Senhor. Nós confiamos em Ti. Tu és, Senhor. Louvar o Senhor com essa canção. Tu és o meu refúgio. És o meu refúgio, minha fortaleza, minha fortaleza, o meu socorro eterno, meu socorro eterno. És o meu abrigo, és o meu refúgio, és o meu refúgio, minha fortaleza, minha fortaleza, o meu socorro eterno, meu socorro eterno. és o meu abrigo. Quando o mar se agitar, confiarei em Ti, Senhor. E se a terra se abrir, confiarei em Ti, meu Deus. Mais uma vez, vamos dizer: és o meu refúgio, és o meu refúgio, És o meu refúgio, minha fortaleza, minha fortaleza, meu socorro eterno, meu socorro eterno. És o meu abrigo, Tu és, Senhor, és o meu refúgio, és o meu refúgio, minha fortaleza, minha fortaleza, meu
abrir. E se a terra se abrir, confiarei em ti, meu Deus. Confiarei Em ti, meu Deus. Confiamos em ti, Senhor. Confiaremos. Tu és, Senhor, a nossa Em força, ti, meu Deus. nosso refúgio, Senhor. Nossa segurança está em ti. Nos escudos, Senhor. Torre forte. Nos buscamos o Senhor. Nos dependemos de ti, ó Deus. Nós confiamos no teu poder, Senhor. No teu braço forte. Nós confiamos, Senhor. Tu és poderoso para preservar, Senhor, a nossa vida. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu és grande, Senhor. Tu és soberano. Nós louvamos ao Senhor nesta noite pela obra do Senhor em nossa vida. Que o Senhor tem cuidado de nós. Que o Senhor tem nos fortalecido. Porque, ó Deus, iremos seguir em frente debaixo da tua graça, Senhor, da tua direção. Porque o Senhor está conosco. Tu és, Senhor, a nossa força. Tu és, Senhor, o nosso abrigo. Grande é o Senhor. Queremos adorar o teu santo nome, Senhor. Adorar o teu santo nome, Deus. Dizer quanto, Senhor, tu és poderoso. Vamos louvar o Senhor, irmãos, com essa canção. O Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, Seu santo monte. alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos e adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor. É o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória Mas, Senhor, e que nos ajuda contra o inimigo.
isso diante dele nos prostramos e adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos, Senhor, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Só tu és, Senhor, Deus eterno. Todo poder, Senhor, pertence a ti. Nós confiamos, Senhor, no teu amor. Nós confiamos, Senhor, nas tuas maravilhas, no teu poder, Senhor. Cuidado do Senhor para conosco todo o tempo, em todo o tempo. Te louvamos, Senhor, nessa noite. Te agradecemos e expressamos, Senhor, que a nossa confiança, a nossa esperança está em ti. Tu és, Senhor, um refúgio para a nossa alma. Louvado seja o Senhor. Agora pedimos, Senhor, nos abençoe por intermédio da tua palavra mais uma vez neste dia. Sejamos edificados, fortalecidos, encorajados, Senhor. Ó Deus, fala conosco, fortaleça-nos, em nome de Jesus nós oramos, amém. Vamos ouvir a palavra de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 84. Salmo de número 84. Vamos, mais uma vez, fazer a leitura desse Salmo e compartilharmos da palavra de Deus nesta noite. Salmo de número 84. Diz assim o texto da palavra do Senhor: Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes. Um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram sua força e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor dos exércitos. Escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que és nosso escudo. Trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 no outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas dos ímpios. O Senhor Deus é sol e escudo.
O Senhor concede favor e honra, não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Amém. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, agradecemos ao Senhor por esse momento, por mais uma vez estarmos diante deste salmo. E queremos pedir, Senhor, que nos fortaleça, que, ó Deus, neste tempo possamos ser dirigidos pelo Teu Espírito, fortalecidos pela Tua Palavra, encorajados, Senhor. Possamos, de fato, expressarmos a nossa confiança no Senhor. Que realmente, Senhor, possamos olhar para os atributos do Senhor, olhar para a Tua Palavra, ó Deus, e sermos fortalecidos por esta realidade gloriosa de quem Tu és. Senhor, nós pedimos nesta hora, ajuda-nos. Oramos, Senhor, pedindo, fortaleça-nos. Senhor, sustenta a nossa alma. Que possamos, Deus, ter o nosso coração mantido, Senhor, na Tua Palavra, na verdade. Não sermos, ó Deus, desviados. Não termos os nossos olhos, Senhor, desviados, ó Deus, daquilo que o Senhor quer nos mostrar, daquilo, ó Deus, que devemos enxergar neste tempo. Fortaleça-nos e fala, Senhor, ao nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós sabemos que a vida, ela não é feita somente de momentos agradáveis. Nós não temos a nossa vida somente formada por circunstâncias confortáveis. Todos nós sabemos que as dificuldades, elas são reais na vida de qualquer um, na vida de qualquer ser humano. As dificuldades são reais. Independente da sua posição econômica, independente da sua posição social, independente da sua religião. Nós também sabemos que ao longo da vida, do percurso que temos de vida, é possível que alguns problemas graves apareçam, que circunstâncias de um nível mais grave apareça, problemas de diversas naturezas e proporções. Para alguns, problemas são considerados mais graves, para outros, as dificuldades podem ser consideradas menores. Mas todos nós enfrentaremos isso, passaremos por momentos difíceis. Mas também nós sabemos que mesmo enfrentando tais problemas, mesmo enfrentando grandes ou pequenas dificuldades no percurso da vida, com a graça de Deus, nós podemos continuar prosseguindo. Com a graça do Senhor, nós podemos continuar desfrutando de dias felizes. E neste salmo eu quero falar mais uma vez sobre 3 fontes de felicidade verdadeira que nós encontramos. Eu acredito que todos nós desejamos desfrutar dias felizes, ao passarmos por essa pandemia, ao passarmos por essa situação. E não apenas quando isso tudo acabar, quando tudo isso terminar, mas até mesmo dentro deste cenário, dentro desta situação, envolvidos por tudo aquilo que nós temos visto, ouvido, nós desejamos encontrar felicidade. E isso é possível, de acordo com o que nós identificaremos aqui neste salmo. Diante disso, nós precisamos pensar sobre esses princípios e essas fontes da verdadeira felicidade. Nós faremos isso nessa noite olhando para esse salmo, salmo de número 84. Isso porque este salmista, em sua oração, ele apresentou 3 fontes de felicidade. Em seu momento de adoração a Deus, ele descreveu 3 realidades que, no seu ponto de vista, representam
3 fontes de plena satisfação. Ele mesmo utiliza essa expressão. A expressão aqui que ele utilizou não descreve uma fonte de alegria simples, uma fonte de alegria qualquer, né? Uma pequena e simples e momentânea felicidade. Se trata da descrição de uma grande alegria, de uma felicidade que é imensa, que é gigante, é algo que expressa, né, uma grandeza. A expressão que ele utiliza é algo que expressa aqui uma felicidade gigante, uma felicidade imensa. E nos versículos 1 a 4 nós encontramos essa primeira fonte. Nos versículos 5 a 8 nós encontramos a segunda fonte. E nos versículos 9 ao 12 nós encontramos a terceira fonte de verdadeira felicidade que o salmista expressa aqui em sua oração, em seu relacionamento aqui com o Senhor. Cada uma dessas fontes, ela é marcada pela mesma expressão, como são felizes. Em cada um desses trechos, nós temos essa fonte de felicidade destacada pelo salmista, e ele utiliza essa expressão, como são felizes. Esse aqui é um tema recorrente no Salmo 84. Bem-aventurados, numa outra versão bíblica, nós temos essa expressão, bem-aventurados, que quer dizer muito feliz, mais do que feliz. Bom, meus irmãos, a primeira fonte de felicidade que nós encontramos nesse salmo é habitar na casa do Senhor. O primeiro trecho dos versículos 1 a 4, nós identificamos isso. E especialmente no versículo 4, o salmista diz, como são felizes, a primeira vez que a expressão surge no texto. Ele diz, como são felizes os que habitam em tua casa. Eles louvam-te sem cessar. A primeira bem-aventurança, a primeira fonte de felicidade que o salmista destaca, se relaciona com a casa de Deus. Eu, pastor Marcos, pela manhã pôde falar muito bem sobre isso. Ele expressou também neste mesmo salmo essa relação com a casa de Deus. Claramente, irmãos, nós identificamos que esta é uma oração que envolve uma relação intensa com a casa do Senhor. Este homem, esse salmista, claramente aqui nós identificamos essa realidade. Ele expressa que esse envolvimento, esta relação que ele tem intensa com a casa do Senhor. Esse primeiro e o último trecho deixam isso bem claro, lá no versículo 10, quando ele diz, melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 em outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Toda uma relação aqui intensa, todo um envolvimento intenso com a casa do Senhor, com tudo aquilo que está envolvido com este ambiente da casa do Senhor, está aqui sendo descrito e destacado como algo importante por esse salmista, algo que é essencial por esse salmista, algo que traz verdadeira felicidade, verdadeiro contentamento. Nesse texto, nós temos um contexto de peregrinação. E as peregrinações ao tabernáculo, naquele tempo, eram regulares e tinham grande valor para o povo. Talvez nós não estejamos tão habituados, com esse cenário. Mesmo vez ou outra, assistindo alguma notícia sobre peregrinações, principalmente no meio católico, não é possível nós compreendermos plenamente os efeitos de uma trajetória como essa, de um povo saindo de uma região, de um lugar para outro. Nós não temos muito claro isso na mente. Mas lendo a respeito, eu identifiquei que no meio católico, em momentos da história, essas peregrinações aos santuários afetou toda a população, ao ponto de estradas serem construídas e pensões também serem construídas ao longo do trajeto para amenizar os impactos das dificuldades dessas peregrinações neste tempo aqui da história. Isso porque algumas famílias inteiras viajavam juntas. Crianças, formavam grupos que cresciam em cada parada. Alguns tinham que acampar na beira do caminho,
No trajeto, essas famílias com crianças pequenas lutavam juntos para atravessarem os montes, para atravessarem os vales, brejos, tudo aquilo que surgiam pela frente. E no percurso destas peregrinações, muitos cânticos eram cantados, muitos louvores eram entoados, e ali algumas histórias compartilhadas entre as famílias, entre os membros dessas famílias. Para os peregrinos, irmãos, essas viagens eram bem cansativas, mas com um alvo ali bem definido. Eles tinham um propósito bem claro na mente. E também essas viagens, elas eram inesquecíveis. Certamente alguns desses aspectos, eles se relacionam com as peregrinações dos tempos bíblicos. E aqui nesse salmo, nós não sabemos ao certo quem o escreveu, mas aqui nesse salmo o compositor, ele trata, nessa primeira parte, do anseio do povo por estar na casa de Deus. Do anseio do povo por estar reunido, por estar prestando culto ao Senhor. Nós vemos aqui uma exaltação do valor do templo, desse ambiente. O templo, a casa de Deus, o lugar de adoração, era um dos aspectos centrais da vida e da fé desse povo. E as primeiras palavras dessa canção apresentam o anseio da sua alma. Os primeiros 2 versículos, o salmista diz: como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Esses versos, esses 2 versículos, mostram o prazer que o salmista tem de estar na casa de Deus. Ele aponta que este é um lugar amável, que este é um lugar agradável, que este é um lugar desejável. Um lugar de experiência e relação com a presença de Deus. Essas palavras aqui também apresentam a intensidade desse anseio. Não apenas o anseio do salmista de estar presente, de estar na casa de Deus, de estar desfrutando da presença do Senhor, de estar ali prestando culto ao Senhor, mas esses versículos também mostram a intensidade desse anseio. Não se trata de uma vontade qualquer, de uma simples saudade, daquela coisa simplória, momentânea. Não, ele afirma que a sua alma está anelando por esse momento. A sua alma está aguardando ansiosamente por esse momento. Ele diz que ele suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Ele suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Aqui nós vemos a intensidade do anseio desse salmista por estar na casa de Deus. Diante da aflição, de um possível impedimento de estar presente na casa de Deus, o salmista, ele inveja até os pardais e as andorinhas que tinham feito ali os seus ninhos naquele ambiente. É como se ele estivesse dizendo: até os pássaros estão em tua casa, Senhor. Esse lugar é tão agradável e tão seguro que o pardal fez dele um lar e a andorinha fez um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar ali bem pertinho do teu altar, Senhor. Meus irmãos, nesse primeiro trecho do Salmo é possível identificar que o salmista compreendia que estar na casa de Deus já era um privilégio. Era isso que ele queria desfrutar, exatamente o que os pássaros fizeram, desfrutar da casa de Deus, do privilégio de estar na casa de Deus. E em seguida, nós identificamos a primeira fonte de felicidade desse salmo. O salmista afirma que quem faz da casa do Senhor a sua morada espiritual e também a de seus filhos, assim como a andorinha fez,
são bem-aventurados, ou seja, mais do que felizes. O versículo 4 que nós já destacamos, que nós lemos, diz: como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Como são felizes os que estão presentes em tua casa, louvam-te sem cessar. Aqui eu quero me valer das palavras de um outro pregador. A razão para essa felicidade toda está no próprio versículo 4, que é louvar a Deus sem cessar. Ter este relacionamento de adoração com Deus sem cessar. Eles terão muito pelo que louvar a Deus e verão muito para louvar a Deus. Quem está presente, quem habita na casa do Senhor, tem muitos motivos para louvar a Deus. Quem habita, quem está presente na casa do Senhor, quem se relaciona com o Senhor, verá muito para louvar a Deus. Terão muito pelo que louvar a Deus e verão muito para louvar a Deus. Nós precisamos pensar nisso em meio à circunstância que nós estamos. Nesse período de isolamento, irmãos, nesse período de quarentena, nós temos desejado a presença de Deus na comunhão dos santos? Será que nós temos desejado isso verdadeiramente em nosso coração? Te faz falta estar reunido na igreja com seus irmãos para louvar a Deus, para ouvir a voz do Senhor, para prestar culto a Deus? Como você tem se relacionado com essa ausência de estar neste lugar, de estar nesse ambiente? Para nós, esse ambiente tem sido fonte de felicidade? E aqui eu quero não me referir apenas ao espaço físico, mas congregar é uma fonte de felicidade para você? Estar reunido com outros irmãos, estar na comunhão dos santos, é uma fonte de felicidade, tem sido uma fonte de felicidade para você? Que após essa pandemia possamos estar na casa do Senhor, que o caminho até esse lugar seja de grande alegria e contentamento para cada um de nós. Se programe para estar presente, meu irmão, para receber o que Deus tem preparado para derramar sobre nós quando nós retornarmos a esta comunhão dos santos num único lugar, aqui neste lugar onde nós temos louvado ao Senhor, adorado ao Senhor, prestado culto ao Senhor ao longo de todos esses anos. Que possamos nesse lugar continuar crescendo no conhecimento de Cristo. E aqui uma observação é válida, né? Este não é o único lugar onde nós crescemos, este não é o único lugar onde nós podemos cultuar e ouvir a voz de Deus. Mas não podemos negar que esse ambiente, ele é mais do que especial. Quando estamos todos reunidos nele, louvando ao Senhor. A segunda fonte, irmãos, de felicidade que nós encontramos no Salmo é encontrar a sua força no Senhor. Nós temos o segundo trecho e o versículo 5 deixa isso muito claro. Logo depois da primeira expressão de verdadeira felicidade que nós encontramos no versículo 4, nós temos o versículo 5 trazendo esta segunda fonte de felicidade com a mesma expressão, como são felizes. Primeiro ele diz, como são felizes os que habitam em tua casa, eles louvam-te sem cessar. E agora no versículo 5, o salmista diz, como são felizes os que em ti encontram sua força. Os que em ti encontram sua força. E os que são peregrinos de coração. A segunda bem-aventurança no texto se relaciona com o percurso, com a estrada, com o caminho até a casa de Deus. Nesse trecho da oração, nós identificamos a fonte de felicidade no início e não no final, como nós vimos no primeiro trecho. As palavras do salmista retratam uma grande necessidade do homem em sua caminhada.
a de encontrar forças para continuar em meio às dificuldades da vida. E ele diz que é imensamente feliz aquele que encontra sua força no Senhor. Em outra tradução, esse versículo está da seguinte maneira: bem-aventurado o homem cuja força está em ti. O salmista continuou, ligando essa fonte ao caminho que deveria ser percorrido pelos peregrinos até que eles chegassem a Sião, a fim ali de se apresentarem a Deus e prestarem culto ao Senhor. Nesse percurso, irmãos, muitos se deparavam com os vales áridos, com as montanhas e com as dificuldades extremadas. No versículo 6, o salmista cita um vale, o vale de Baca. E aqui não se sabe ao certo se realmente existia um vale com esse nome, ou se ele utiliza essa expressão que significa choro, lágrimas, ou lugar seco, lugar árido, para representar as dificuldades da vida, as dificuldades que essas jornadas aqui apresentavam a esses peregrinos do tempo bíblico. A ideia aqui é que por terem a sua força e a sua alegria em Deus, esses peregrinos, ao passarem por lugares mais áridos durante a viagem, com grande expectativa de chegarem ao lugar de celebração, faziam desses lugares, faziam desses vales, lugares de fontes. As chuvas de outono daquele tempo enchiam esses vales de cisternas e, na verdade, se transformavam em lugares de refrigério. Eles viam ali o cuidado de Deus, e esses vales de lágrimas, esses vales de choro, se transformavam em vales de louvor e orações. Esses lugares, esses momentos da viagem, que representavam ali dificuldades, acabavam se transformando em momentos, em lugares de louvor e orações. Em vez de lágrimas e choro, louvor e orações, porque eles faziam do Senhor a sua fonte de força. A certeza da proteção de Deus, a certeza da proteção do Senhor e a alegria em poder adorá-lo produziam essa tranquilidade e essa paz no coração desses peregrinos, ao ponto de, nesses momentos de dificuldade, nesses lugares mais difíceis da viagem, eles se renderem aos louvores e às orações, eles se renderem a relacionamento com Deus. Aqui nós vemos que Deus era o refúgio deles. Aqui nós enxergamos que Deus era o refúgio desses peregrinos e que nele encontravam forças para avançar. No Senhor encontravam forças para seguir em frente. No Senhor encontravam forças para vencer todos os obstáculos. No Senhor encontravam forças para superar todas as dificuldades presentes no caminho. Assim como o versículo 7 nos informa, eles prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Eles prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Meus irmãos, nesse segundo trecho do Salmo, é possível identificar que Deus é a mais perfeita fonte de força. E que nele temos consolo na mais profunda das angústias, das aflições. Deus é a mais perfeita fonte de força. E nele temos consolo na mais profunda das aflições. Nós estamos numa estrada. Assim como esses peregrinos estavam numa estrada aqui, nós estamos na nossa estrada de vida, na nossa jornada. E em quem nós temos confiado?
quem tem sido a nossa fonte de força ou o que tem sido fonte de alegria, de felicidade, de força para nós. Precisamos encontrar forças para continuar em meio a essa situação. Em meio às dificuldades da vida. Meu irmão, minha irmã, a verdadeira e a perfeita fonte de força é o Senhor. Será que o Senhor tem sido a fonte de força para o seu viver nesse momento? Será que em meio a toda essa circunstância, o Senhor tem sido fonte de força para o teu viver, para o teu caminhar? A quem nós temos recorrido nos momentos mais difíceis da nossa jornada? A história bíblica nos mostra o quanto Deus cuidou do seu povo. E certamente Ele está cuidando de nós. Nesse ano, nesse mês, nesse momento. Em meio a esse caos, o Senhor está cuidando de nós. Nós precisamos confiar no poder de Deus. Confiança nele é a última fonte de felicidade que nós identificamos no Salmo 84. A terceira fonte de felicidade que encontramos no Salmo é confiar no Senhor. A primeira está relacionada com a habitação na casa de Deus, com o relacionamento com Deus, com o relacionamento com as coisas de Deus, estarmos juntos em comunhão como igreja, desfrutando do que Deus prepara para derramar nesse lugar. A segunda é ter o Senhor como a nossa fonte de força e a terceira é confiarmos no Senhor. O versículo 12, o salmista vai utilizar na terceira vez essa mesma expressão, como é feliz. Ele diz no versículo 12, ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Como é feliz aquele que em ti confia. As Escrituras afirmam que ninguém que espera no Senhor ficará decepcionado. Ninguém que espera no Senhor ficará decepcionado. Ela nos ensina que devemos entregar os nossos caminhos ao Senhor, que nós devemos confiar nele e que o mais ele fará. Devemos confiar em quem Deus é, no que Ele já fez e no que Ele pode realizar, independente das circunstâncias ao nosso redor, porque Ele é o Senhor, Ele é o Deus soberano, Ele está no controle de todas as coisas. Com confiança, o salmista orou a Deus, e nos versículos 8 a 11, ele descreveu em sua oração ações de Deus, atributos de Deus, vistos em toda a trajetória de Israel até então. E uma das imagens que marca esse trecho é a imagem de um Deus que protege. É a imagem de um Deus protetor, que age com bondade e que concede o seu favor. Vamos ler os versículos 8 a 11 mais uma vez. O salmista diz, ouve a minha oração, ó Senhor Deus dos exércitos. Escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que és nosso escudo. Trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 no outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas dos ímpios. O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Deus é descrito pelo salmista como um Deus protetor que age com bondade e que concede favor. Deus é descrito pelo salmista como o Senhor dos exércitos. Deus é descrito pelo salmista como meu rei e meu Deus. Deus é descrito aqui pelo salmista como o sol, a fonte da luz da vida. Deus é descrito pelo salmista aqui como o escudo, aquele que protege o seu povo.
Deus é descrito pelo salmista aqui como aquele que concede favor e honra. É assim, irmãos, que devemos prosseguir ao longo desse período, com inteira confiança no cuidado de Deus, em plena comunhão com Ele, para a glória dEle, para a glória do Seu nome. Que possamos prosseguir ao longo deste tempo com confiança no cuidado de Deus, sabendo que Ele tem sustentado a nossa vida, sabendo que Ele é o Senhor, e não apenas esperando nele, não apenas confiando nele, mas também em plena comunhão com Ele. A igreja deve continuar avançando, a igreja deve continuar caminhando, deve continuar prosseguindo de força em força, se dedicando ao Senhor e ao desempenho da sua tarefa, da sua atividade, do propósito de Deus estabelecido para a igreja. Ainda que de modo limitado, ainda que temporariamente nestas condições, nós temos condição de avançar, de nos dedicarmos ao Senhor e de desempenharmos a nossa atividade, de desempenharmos a missão nos dada por Deus, de força em força, de graça em graça, de fé em fé, compartilhando as boas novas, compartilhando o Evangelho, pregando e testemunhando de Cristo. Este ambiente, este cenário no qual nós nos encontramos, certamente tem criado oportunidades. Segundo aspecto aqui, meus irmãos, diante dessa confiança que devemos ter no Senhor. Você que já está nessa peregrinação, continue confiando no cuidado e na misericórdia de Deus. O que torna o homem bem-aventurado não é a quantidade de bens que ele possui, ou quem ele pode se tornar entre os homens. A verdadeira bênção é confiar no Senhor e andar com Ele. Confiar no Senhor e andar com Ele. Como disse certo pregador, nele temos, no Senhor temos, a sua misericórdia para perdoar-nos, o seu poder para proteger-nos, sua sabedoria para guiar-nos, sua fidelidade para nossa preservação, sua suficiência completa para suprir-nos. Aqueles que fazem das riquezas a sua fonte de felicidade, dos bens, o que podem fazer num momento como esse? Meus irmãos, todas essas coisas passarão, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. A verdadeira fonte de felicidade não é dinheiro, não é quem podemos nos tornar em meio a essa sociedade, ou o que podemos apresentar como bens que conquistamos ao longo da nossa vida. A verdadeira fonte de felicidade é confiar no Senhor e andar com Ele. Ter a sua misericórdia, ter a proteção do seu poder, ter a sua sabedoria, desfrutar da sua preservação, fidelidade e amor, da sua soberania e suficiência, para suprir todas as nossas necessidades. E você que me ouve, que ainda não depositou a sua confiança em Deus, no amor que Deus diz ter por nós, que ainda não reconheceu Jesus Cristo como Senhor da sua vida, saiba que toda a humanidade está em uma estrada para um encontro com Deus. Todos os homens e mulheres. Todos os homens terão que se apresentar diante dele um dia. Para muitos esse será um dia de lamento e sofrimento.
E eu apelo a você que creia no Evangelho, que creia em Deus, que creia em Jesus Cristo, para que esse não seja o seu caso. O Evangelho afirma que todo aquele que crê em Jesus será salvo, que todo aquele que confia em seu poder para a salvação não será condenado. Confiar em Deus é verdadeira fonte de felicidade para o agora e para o porvir. Ter o Senhor como fonte de força é verdadeira fonte de felicidade. E estar na comunhão dos santos, estar na comunhão do Senhor, servindo a Deus, servindo uns aos outros, é sim verdadeira fonte de felicidade. Que o Senhor nos permita, logo em breve, estarmos juntos mais uma vez, sentados nesses bancos, ouvindo a palavra do Senhor, ou em pé, com as nossas mãos estendidas, louvando com muita alegria ao Senhor. Que o Senhor nos permita isso logo em breve. Mas até esse momento chegar, meu irmão, continue firme. Faça do Senhor a sua fonte de força. Confie no Senhor. Faça desse momento, que tem sido um momento de dificuldade, um momento difícil, um momento de relacionamento com Deus, de oração, de louvor, de adoração. Vamos orar. Nessa hora eu convido você a orar comigo. Que você possa ir em seu lar, se derramar diante de Deus. Se pecados precisam ser confessados, faça isso nessa hora. Se você tem se sentido desencorajado, enfraquecido, peça ao Senhor que o fortaleça, peça ao Espírito Santo que o fortaleça nessa hora. Ele é a verdadeira fonte de força, de vida. Ó Deus, nós te louvamos. E diante de Deus do que esse salmista diz, mais uma vez nesse dia nós buscamos ao Senhor. Pedimos que tenhas misericórdia de nós. Se nesse tempo, Senhor, temos ficado muito aquém, que deveríamos, perdoa-nos, Senhor, fortaleça-nos. Senhor, eu oro pedindo que o Senhor nos dê graça neste momento. Fortaleça a vida dos meus irmãos e a minha vida, Senhor. Que nesse momento da nossa trajetória, da nossa caminhada, possamos ser fortalecidos pelo Teu Espírito, pela Tua Palavra. Possamos olhar, Senhor, como o salmista olhou para os Seus atributos e nos recordarmos, Senhor, do tamanho, Senhor, da grandeza, Senhor, do Teu poder, da Tua majestade, da Tua glória. E assim, Senhor, sermos fortalecidos diante, Senhor, desta lembrança, Senhor, desta memória, desta realidade, Senhor, de que Tu és soberano, de que Tu és poderoso, de que Tu estás no controle de todas as coisas, Senhor. Fortaleça-nos, Senhor. Possamos esperar e confiar em Ti. Porque ninguém, Senhor, que espera por Ti, que espera em Ti, que confia no Senhor, ficará decepcionado. Ajuda-nos neste momento, Senhor, nós oramos. Abençoa-nos, fortaleça-nos e que tenhamos mais uma semana, Senhor, diante desta realidade, diante desta condição. Tenhamos mais uma semana esperando pelo Senhor, esperando por Ti. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe a sua semana. Fique na paz.